Bom, meus amores, hoje a gente vai estar estudando em língua portuguesa charge, vamos ver também pronomes pessoais e também a utilização do ão, né? Então, nós vamos ver o primeiro conteúdo, a gente vai ver sobre charge, ou então cartoon, né? Que vai receber esse tipo de gênero textual. Aqui nós vamos ver, nessa charge ou nesse cartoon, tá transmitindo uma mensagem, essa tirinha, né? Na realidade, ele está lhe passando uma mensagem. Que mensagem vocês podem tirar dessa tirinha? O que ela te fala? O que ela vai estar lhe te indicando? Né? A mulher está com a bolsa e o ladrão chegou e falou: rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Ele quis dizer que nesse tempo de pandemia, né? Ele, ao invés dele usar a arma, né? Arma de fogo, uma arma branca como a faca, ele está utilizando o quê? Ele está utilizando o medo que as pessoas têm da pandemia. Então, é uma crítica, né? Uma crítica no momento que nós estamos vivendo. Não somente em relação à violência urbana, mas também ao medo que nós temos de sair de casa, ao medo que nós temos de ir no mercado, de ir na farmácia, de ir no hospital, de andar na rua. Por quê? Porque nós estamos assustados em contrair essa doença, né? E também, essa crítica também, ela pode ser utilizada para as pessoas que estão aproveitando esse momento de pandemia para tirar proveito. Como as coisas muito caras, né? Vai no supermercado, tá tudo muito caro, carne, verdura, arroz. Vai na loja de material de construção, também tá tudo caro. Gás de cozinha, né? Aumentando muito, combustível. Então, também é uma forma de estar criticando, né? A maneira como o ser humano, como o brasileiro, está agindo nesse momento de pandemia. Em vez de ter união, de ajudar o próximo, não, estão querendo se beneficiar. Aqui nós vamos ter também uma outra charge, né? Aqui que ele está falando, né? O cara lá todo folgado com o cachorro, passeando com o cachorro, ele disse: achei que essa pandemia não fosse acabar nunca. Então, para ele já acabou, né? Ele parou de usar máscara, ele não tá nem aí. Como muitas pessoas estão hoje em dia, né? Não tá nem aí com o próximo, não tá nem com ele mesmo e não utiliza os protocolos de segurança. E a outra pessoa lá, né, toda cheia, conectada a mangueira conectada a fios internada, eu também. O que isso quer dizer? Que devido à irresponsabilidade de muitas pessoas que causa aglomerações, pessoas que não seguem os protocolos de segurança, tem pessoas adoecendo, indo para o hospital, ficando entubada, pessoas morrendo. Então, quanto mais o ser humano relaxar e deixar de se cuidar, o que vai acontecer? Mais pessoas nós teremos nos hospitais. Então, nós vamos estudar agora as características da charge. Então, o que é uma charge? Você sabe o que é uma charge? Se você é uma pessoa bem-humorada, certamente vai gostar de conhecer um pouco mais sobre esse interessante gênero textual, que combina linguagem verbal e linguagem não verbal. É interessante, né? A charge, ela vai ter uma característica dela, né? É esse uso da linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal são as palavras utilizadas aí no texto. E a não verbal são as gravuras, são as figuras. Né? Então, as gravuras também dá para a gente entender o que está se passando, né? Que situação está acontecendo aqui. Então, uma das características da charge é o uso de linguagem verbal e não verbal. Então, a palavra charge é de origem francesa e significa carga. Esse nome não foi escolhido por acaso, já que uma das principais características da charge é exagerar, seja sobre um fato, seja sobre uma pessoa, de modo a torná-lo uma caricatura. A charge, que é um estilo de ilustração, tem como objetivo satirizar, né, tornar alguma coisa engraçada, alguém, alguma situação ou acontecimento atual. Por isso, ela sempre está relacionada com um determinado contexto social, histórico, cultural, político. Quando ele diz caricatura, é porque o rosto das pessoas fica diferente. Não, olha para vocês verem nessa charge. O nariz, tanto da mulher como do homem, estão grande, né? Os narizes estão grandes. Significa o quê? Que devido à doença, né? Uma doença respiratória que ela entra, né, pelo sistema respiratório e depois ela atinge não só o sistema respiratório, mas atinge também vários outros órgãos. Então, isso que é caricatura. Eles exageram em alguma parte do corpo da pessoa, nesse caso aqui, né? Aumentou o nariz do indivíduo, os 12 indivíduos ficaram grandes. Então, isso uma caricatura.
No Brasil, as charges são comumente encontradas em revistas e jornais, principalmente jornais, né? Como o Jornal Popular, o Jornal daqui, a gente vai ter esse gênero textual. Sejam eles impressos ou virtuais. Eles não devem ser confundidos com o cartoon do gênero cartoon, cuja principal característica é brincar com situações corriqueiras da sociedade. A charge é muito mais do que um desenho, uma expressão de arte carregada de criticidade, uma maneira divertida e pouco convencional de que o artista encontra para expor suas opiniões sobre eventos de seu tempo. Então, aqui ele fala que o cartoon e a charge são duas coisas diferentes. Só que existe escritores, jornalistas que utiliza a mesmo gênero textual para identificar tanto o cartoon como a charge, né? Então, muitos utilizam, eles consideram tanto a charge como o cartoon a mesma coisa. E já tem jornalistas, já tem estudiosos, né? Que não utiliza, né? Que não define o cartoon e a charge como a mesma coisa. Aí deve depender muito, né? Aqui nós vamos ver também uma charge bem interessante, né? Vocês estão vendo que a pessoa está lá no precipício e está escrito aqui, para frente Brasil. O que vai acontecer? Se ele for para frente, ele vai cair. Então, muitas vezes a situação econômica do Brasil faz com que a pessoa passe por muita dificuldade. E a situação política, na situação política, aperta a vida dos brasileiros e que muitas vezes o que vai acontecer com ele? Ele vai cair, vai perder dinheiro, vai perder estabilidade econômica, como a situação que nós estamos tendo agora. Aqui outra charge, né? Queremos voltar, falando sobre as eleições, né? Então essa charge aqui foi muito utilizada na década de 80, quando no Brasil não existia eleições diretas, em que a população utilizava esse gênero textual para criticar. Nós estamos vendo ali, ó, também essa charge aqui, ela é bem interessante, né? O pessoa vai roubar, vem e fala assim, né? O pessoa que está sendo assaltada fala, não tem vergonha, não? Uma pessoa de terno, de gravata, né? Geralmente, provavelmente ele está se referindo a um político. Aí o ladrão fala, não, mas tenho fome, serve. Então, ele quer dizer o seguinte, que ele está roubando porque ele está com fome. Apesar de que, na realidade, a gente sabe que nem sempre quem está com fome é quem rouba, né? Então, boa parte das pessoas roubam para ter um dinheiro fácil. Então, a característica da charge é o quê? Ela vai ter linguagem verbal, que são as palavras, linguagem não verbal, que são os desenhos, e vai ter a linguagem mista, que é aquela que inclui linguagem verbal e linguagem não verbal, como nos quadrinhos e nas tirinhas. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a característica humorística da charge, né? Então, tanto o cartoon como a charge, eles são textos humorísticos. Eles utilizam do humor para informar, para fazer uma crítica. Então, geralmente é um gênero textual que leva ao humor, que leva ao riso, da pessoa ficar descontraída, né? Vai levar à descontração. Então, são textos humorísticos, né? Agora, vamos ver aqui os pronomes. Então, a gente vai deixar a charge, né? E vamos falar um pouquinho sobre os pronomes. O que são pronomes? Os pronomes pessoais, eles são palavras que vai substituir o nome da pessoa. Por exemplo, Maria foi à feira. Aí eu coloco, ela foi à feira. Então, a palavra ela está substituindo o nome Maria. Então, os pronomes especiais, eles vão estar substituindo as pessoas no momento da fala, que a gente chama de discurso, né? E nós temos o quê? A gente chama, né, de pessoas do discurso, ou de pessoas da fala. Nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Então, os pronomes pessoais são palavras que vão substituir o nome da pessoa, do objeto, do lugar. Então, os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. Quem fala, primeira pessoa, com quem se fala, segunda pessoa, e de quem se fala, terceira pessoa. Então, vamos ver agora, né? Os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto têm a função do sujeito ou um predicativo do sujeito. São eles. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. Quem fala, se é a primeira pessoa, com quem se fala a segunda pessoa e de quem se fala a terceira pessoa. Por um exemplo, Maria foi à feira
e perguntou ao feirante, quanto está o preço do tomate? Então, a Maria, quando ela fez a pergunta para o feirante, quanto está o quilo do tomate? Ela está em primeira pessoa, ela que está falando. Ela está falando com a pessoa, com o feirante. E a pessoa, o feirante responde para Maria, o quilo do tomate está R$ 4. Então, o feirante, ele se torna o quê? A segunda pessoa. Então, a primeira pessoa é Maria, né? Que é ela que está falando. A segunda pessoa vai ser o que? O feirante, porque ela está falando com o feirante. E a terceira pessoa? A terceira pessoa é de quem se fala. Vamos supor, a Maria lá na feira ela encontrou a Ana, que é sua amiga. Aí elas começaram a falar da Josefa, porque Josefa estava doente, pegou uma gripe, estava com a garganta inflamada. Então, a terceira pessoa dessa conversa vai ser a Josefa. Então, a primeira pessoa seria Maria, a segunda pessoa seria a Ana e a terceira pessoa do discurso seria a Josefa. Então, nós temos a primeira pessoa, a pessoa que fala, a segunda pessoa é com quem eu falo, né, com quem vocês falam, e a terceira pessoa é de quem se fala. Agora nós vamos ver pronomes pessoais do caso reto. Esses pronomes pessoais do caso reto, eles vão ter, nós vamos ter no singular e no plural. Os pronomes pessoais do caso reto têm a função de sujeito ou predicativa do sujeito. São eles: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Exemplo: ele finalizou o projeto há poucos dias. Quem que é o pronome? Ele. Nós estamos quase a chegar. Quem é o pronome? Nós. Se é ele o escolhido, tenho que aceitar. Ele é o pronome. Então, nós vamos ver que os pronomes pessoais, do caso reto, ele vai ter o singular. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele e ela. Então, ele vai ser dividido, né? O pronome pessoal, ele é dividido em singular e plural. Qual vai ser o singular? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Plural, a primeira pessoa é nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles ou elas. Então, vamos ver aqui agora. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Os pronomes pessoais também, né? Vamos ver aqui os pronomes pessoais do caso reto, né? Singular, primeira pessoa, eu. Segunda, tu. Terceira, ele. Plural, primeira, nós. Segunda, vós. E terceira, eles. Aí nós temos os oblíquos que a gente vai estudar mais adiante, tá bom? Então, nós não vamos nos deter nele agora. Exemplo: a criança deu o brinquedo a ele. Então, quem que é o pronome? Vai ser a ele. Então, esse a ele vai ser o quê? Vai ser uma terceira, vai ser o quê? O ele vai ser aqui, ó. Ele vai ser terceira pessoa do singular. Então, vai ser ele, né? Terceira pessoa do singular. A criança deu o a ele também, né? Ele vai ser o quê? Terceira pessoa do singular. Os pronomes pessoais oblíquos, né? Como eu disse, a gente vai estudar mais adiante. Então, voltando aqui. Quais são os pronomes pessoais? A gente vai ter do singular eu, tu, ele e ela. Nós vamos ter no plural nós, vós, eles e elas. E o que é o pronome? São palavras que substituem o nome, seja da pessoa, seja do objeto ou do lugar. Agora vamos ver que a última parte aqui de língua portuguesa, que é o uso do e ão, né? Quando a gente usa e ão, nós vamos usar o am, em verbos do passado, indicando ações que já aconteceram. Por exemplo, eles escreveram uma história ontem. Então, escreveram, foi lá no passado. Então, eu vou colocar am. Eles dormiram cedo semana passada. Então, eu vou colocar am. Quando usar a, o e o tio, usa-se ão em verbos no futuro, indicando ações que ainda irão acontecer. Por exemplo, semana que vem eles irão sair. Então, é no futuro. Eu vou colocar a, o e tio. Eles jantarão aqui amanhã. Então, a, o e tio. Então, eu uso am quando é passado. E eu uso a, o quando for no futuro. Aí, nas atividades também, a gente vai estar estudando esses conteúdos que foi abordado agora em língua portuguesa, tá bom? Então, a gente vai estar resolvendo atividades
para poder fixar esse conteúdo.